Ei, gente, vamos continuar. Vai entrando aí, galerinha, para a gente poder dar continuidade. Estou muito feliz, gente, que vocês estão aqui comigo, porque às vezes a pessoa ela vai bem na prova e ela some, né? E vocês, né, estão aqui comigo, estou feliz, viu, com isso, muito feliz. Essa matéria é muito importante, gente. Então, assim, né, mesmo vocês tendo ido bem na prova, né, eu fico feliz que vocês estejam comigo, tá? Participando da nossa aula. Pode entrar, filho. Senta aqui. Papai, soltando. Bom, deixa o pessoal ir entrando. Elaine, seja bem-vinda, Elaine. Jean também. Fernando. Que bom, gente. Eu mato a saudade de vocês. O juizado não realiza a busca de dados das partes? Como assim, Robert? Tipo, igual acontece na justiça comum? De o juiz usar aquele sisteminha para poder saber a respeito? Ah, pois é. Então, gente, vamos lá. Porque lá no juizado eles acham, né, pelo próprio procedimento ser mais rápido. Bom dia, Elaine. Pelo próprio procedimento ser mais rápido, a só pergunta do Robert, gente, ele perguntou, prof, por que o juizado não realiza a busca de dados das partes? Aquela busca, né, naquele sisteminha, o juiz ele tem um sisteminha, tá? Que ele entra, né, e ele consegue ali ter os dados referentes ao último endereço, essas coisas, tá? Ele consegue fazer essa busca ali. Inclusive, né, na justiça comum, isso é muito comum, que quando a pessoa está desaparecida, né, a gente não consegue achar o endereço dela, que o juiz junte os prints das telas de busca que ele faz, tá? No sisteminha, o sisteminha dele chama Ciel, tá? Por que o juizado não faz isso? Particularmente, eu não sei, né, porque é o mesmo sistema. Daria para fazer? Imagino que sim, tá? Mas o juizado tem toda essa peculiaridade de ser, né, mais célere, pelo menos em tese, não é verdade? Ser um procedimento mais simplificado, de ser um procedimento em que a oralidade está mais presente e tudo mais. Então, imagino que eles provavelmente não fazem esse tipo de busca baseado nessa questão da celeridade. Deve ser alguma coisa nesse sentido, o Robert, mas particularmente eu não vejo muito sentido de não fazer, não, sabe? Eu acho que deveria ser feito assim como é feito também na justiça comum, né? Porque é o mesmo sistema, então. E aí, assim, até que seria até mais interessante a gente fazer, né, no juizado, porque às vezes a pessoa ela chega lá sem ter qualquer tipo de informação a respeito do paradeiro do réu. Então seria bem interessante esse tipo de prestação. E é uma coisa tão simples, gente. É um negócio que você demora 5 minutos para poder fazer. Você entra no sistema, consulta se tem algum endereço lá, se tem algum dado da pessoa lá, printa a tela e junta no processo. É um trem tão simples. Mas enfim, né? Imagino que seja por conta dessa questão da celeridade, tá? Da dita celeridade, né? Eu já falei para vocês, né, gente, que a minha professora, o que ela falava, né, do juizado, né? Então, né, eu tenho as minhas ressalvas a respeito da questão do juizado, tá? Eu acho que o juizado é né, meio espinhoso, tá? Meio espinhento mexer com o juizado. Mas, né, tá aí. Bom, e aí a gente pode fazer a ação monitória no juizado. Agora, consignação em pagamento, por exemplo, não pode, né? É uma sacanagem, gente, porque olha só, imagina, a pessoa às vezes ela tem uma dívida, tá? Pequena, baixa, ou uma obrigação de coisa, né? Pois é, né, Laísa? É isso aí, eu sou do time desses advogados aí, tá? E aí o que acontece? Ela tem uma dívida baixa, ela tem uma obrigação de coisa, e às vezes a coisa é uma coisa pouco valiosa, e aí ela tem que entrar com uma ação na justiça comum para poder receber a coisa, porque ela não pode usar o juizado. O juizado, ele veda a ação de consignação e pagamento. É uma coisa muito estranha, né? Agora, a ação monitória pode fazer. Então, menos mal. Nem tudo está perdido, não é verdade? Tá? Nem tudo está perdido.
Professora, e se a ação monitória ela for proposta indevidamente? Como assim? Você já recebeu a obrigação daquele documento sem eficácia de título executivo, foi lá e fez a ação monitória mesmo assim. E aí, você sofre alguma penalidade? Sofre. Se a parte, né, se o autor fizer a ação monitória indevidamente, gente, ele vai ser penalizado com uma multa de 10% em cima, né, do valor da causa, tá? Que vai ser revertida em favor do réu. Tá? Então, se eu mover uma ação monitória indevidamente, eu vou ser penalizado com uma multa, e essa multa de 10% em cima do valor da causa vai ser revertida para o réu. Professora, e se o réu fizer também uma defesa, que a gente vai ver que a defesa do réu, né, na ação monitória é chamada de embargos monitórios, tá? Ah, professora, é igual aos embargos da execução? Não. Não é igual aos embargos de execução, não, gente. É como se fosse uma contestação, mas tem o nome de embargos monitórios, tá? Mas natureza jurídica, a forma como ela é feita, toda de contestação, ok? Só que chama embargos monitórios, tá? Então, se apresentar essa defesa também, gente, de forma protelatória, de forma indevida, o réu também vai ser penalizado com uma multa de 10% em cima do valor da causa, e essa multa vai ser direcionada ao autor, tá? Então, moveu a ação monitória indevidamente, multa de 10% para o autor, para o réu, né? O autor paga para o réu. Se o réu apresentar embargos monitórios indevidamente, paga multa de 10% em favor do autor, tá? Ah, e aí, gente, na ação monitória, a gente tem a aplicação do artigo 916 do CPC. Qual que é o artigo 916, professor? O parcelamento do débito. Lembra que a gente estudou, né, lá no processo de execução, no semestre passado, que no prazo de embargos a pessoa ela poderia requerer o parcelamento do débito? O executado poderia requerer o parcelamento do débito, oferecendo uma entrada de até 30% e o restante parcelado em 6 vezes? Aqui se aplica o mesmo dispositivo legal, tá? Então, na ação monitória, é possível que no prazo que o réu dispõe para poder fazer sua defesa, que ele ofereça uma proposta de parcelamento do débito, ou seja, uma entrada de 30% e o restante parcelado em 6 vezes, é possível, tá? Se aplica o artigo 916 à ação monitória. Por quê? Porque ela é um misto de processo de conhecimento e execução, tá? Ela é uma ação de procedimento especial, né? Alguma dúvida até agora, gente? Tá tranquilo? O material tá todo lá no SF Web, tá? Então, quem puder ir acompanhando pelo material fica mais fácil. Bom, vamos para o procedimento, né? Como que é feita essa ação monitória? Eu vou fazer uma petição inicial, gente. Essa petição inicial ela vai conter os requisitos do artigo 319 e 320 no que couber. Vai ter audiência de conciliação ou mediação, professora? Não! Por quê? Porque é ação de procedimento especial, tá? Se algum dia eu ver numa prova de vocês enfiando a audiência de conciliação na ação monitória, eu vou ficar muito triste, tá, gente? É procedimento especial. Em regra, nos procedimentos especiais não tem audiência de conciliação ou de mediação, gente. Por quê? Porque essa audiência de conciliação ou mediação, ela é própria do procedimento comum, tá? E a gente está falando de procedimento especial. Então, vamos lá. O que acontece, gente? Eu vou fazer a petição inicial com os requisitos do 319 e 320 no que couber. Então, petição direcionada ao juízo da causa, qualificação completa das partes, né? Provas, requerimento de produção de prova, vou colocar lá também valor de causa, tudo bonitinho, tá? E com os requisitos do artigo 700, quais? Eu preciso, gente, de explicitar a importância devida. Se por um acaso a obrigação for de quantia, gente, eu tenho que explicitar a importância que é devida. Como é que é essa explicitação? A planilha de cálculo, o documento, ou seja, se for um cheque prescrito, o cheque prescrito e a atualização do valor desse cheque. Lembra da planilha de atualização, gente, que vocês aprenderam semestre passado a fazer? Pois é, vai usar de novo aquela planilha que vocês aprenderam no semestre passado, tá? Então, Fernando, tem juiz que marca, né? Mas isso aí
é assim, é uma coisa, uma anomalia, né, jurídica, tá? Dentro do procedimento. Não faz sentido. Você tira toda a questão da celeridade do procedimento da manitória. Não tem, assim, lógica você marcar audiência de conciliação. Não tem muita lógica, não, mas tem juiz que marca, tá? Tem juiz que marca. Mas não é próprio do procedimento, tá? Aquela planilha, inclusive, eu já até falei para vocês, tem uma videoaula minha, tá? Explicando bonitinho como que faz a planilha de cálculo. Então, se vocês quiserem depois entrar lá no meu canal, né, e salvar, essa aula é boa. Por quê? Porque futuramente pode ser que vocês precisem, né? Então, tem lá a planilha de cálculo lá bonitinha, a aula explicando a planilha de cálculo, tá? E aí, então, se for quantia, gente, eu tenho que explicitar obrigatoriamente através da memória de cálculo qual que é a quantia devidamente atualizada que está sendo cobrada, tá? Isso é requisito da petição inicial. Eu também, gente, tenho que colocar na minha petição inicial o valor atual da coisa reclamada. Se for uma obrigação de coisa, tá? Entrega, né, de um computador, de um livro, qualquer coisa nesse sentido, obrigação de coisa, qual que é o valor da coisa? Tem que ser colocado na petição inicial o valor da coisa, tá? E se for obrigação de fazer ou de não fazer, gente, o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido, tá? É uma estimativa de quanto que seria, né? De quanto uma estimativa, gente, de valor para essa obrigação de fazer ou de não fazer, mesmo que seja simbólica, tá? Mas necessariamente eu tenho que colocar isso na minha petição inicial. É requisito. Ah, professor, e se eu não colocar? Se eu não colocar, o juiz vai determinar a emenda da petição inicial. E aí, se eu não emendar a minha petição inicial, gente, vai haver o indeferimento da petição, tá? Vai haver o indeferimento da petição. É o que diz o artigo 700, parágrafo 2º, se eu não me engano. É o 2º. Deixa eu confirmar aqui para vocês, tá? Artigo... São 3 artigos na ação monitória, gente, só que são 3 artigos bem assim, é o parágrafo 4º. São 3 artigos bem recheados, né? Então, são 3 artigos que tem bastante coisa, com bastante conteúdo. Então, vamos lá, gente. Fiz a petição inicial, tem mais alguma outra coisa que eu tenho que colocar? Tem um valor de causa. O valor da causa vai corresponder, gente, à importância prevista no parágrafo 2º, incisos 1 a 3. Ou seja, se for uma obrigação de quantia, o valor devidamente atualizado. Se for uma obrigação de coisa, o valor da coisa. Se for obrigação de fazer ou de não fazer, o proveito econômico perseguido ali, tá? Então, seria basicamente aquela estimativa de quanto seria, né? De quanto, mesmo que simbólica, relativa à obrigação de fazer ou de não fazer. Esse vai ser o valor da causa na ação monitória, tá? Ela vai ter requerimento de citação, professora? Tem requerimento de citação, tá? Qual que é o prazo que que o réu tem para poder responder aos termos da ação monitória? 15 dias. Se tiver um valor simbólico para a pessoa e tiver um valor insignificante para o juiz, pode haver recusa? Não. Não. Se for uma obrigação de fazer e de não fazer, gente, vai ser uma estimativa que você vai colocar ali. A não ser que, por exemplo, obrigação de fazer, prestação de um serviço, né? Você tem como ali colocar quanto que vale aquele serviço. Aí sim, você coloca, tá? Que você pagou, por exemplo, e não foi feito, enfim, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Aí você coloca o valor da prestação. Agora, uma prestação de não fazer, por exemplo, é meio complicado, né? Você tem que ter um valor simbólico. E aí o juiz não pode questionar isso, não, tá? O juiz não tem como questionar isso, não. Bom, continuando então, gente. E aí, eu já falei para vocês que, além das hipóteses lá do artigo 330, pode haver o indeferimento se eu deixar de descumprir o artigo 700, né, parágrafo 2º da petição, referente aos requisitos da petição. Então, se eu deixar de colocar o valor ali da quantia devidamente atualizada, da coisa, da obrigação de fazer ou de não fazer, gente, o juiz, se eu não emendar a petição inicial, ele pode indeferir, tá? A petição e extinguir o processo sem resolução do mérito. Diga. Deixa eu te falar, a gente vê muito, quando a gente vai fazer algum documento, a gente vê muito algumas petições com valores simbólicos.
Nesse caso, quando é uma ação de pagamento, tem que ser exato? Tem. Fernando, essa questão de valor simbólico é o maior erro que pode acontecer processualmente falando, tá? Todas as causas, né, que tem valor específico, o valor de causa está sempre dos artigos 291 a 293 do CPC. Então, por exemplo, numa ação de alimentos, tem valor específico? Tem 12 vezes o valor da pensão alimentícia. Numa ação de indenização de danos morais, qual que é o valor? O valor que você está pedindo na indenização. Uma indenização de dano moral e dano material. Soma o valor das duas indenizações e esse vai ser o valor de causa. Nesses casos, não tem como você escapar disso, Fernando. Você tem que seguir o artigo 292, tá? E aí, muitos advogados, né? Acontece da pessoa não seguir esse requisito, não seguir esse valor de causa que está disposto lá no artigo 292. Cansei de ver, por exemplo, gente, ação de divórcio está acumulada com partilha de bens e alimentos, você teria, né, 12 vezes o valor da pensão mais o valor do patrimônio como valor de causa, tendo o valor de um salário mínimo. Tá errado. Tá errado, gente, né? Você não tem como fugir do requisito, é requisito da petição inicial, o valor de causa, e se você tem uma estipulação específica no artigo 292, você tem que seguir a estipulação que está lá. É um erro, assim, né? Bem grosseiro, mas que alguns juízes deixam passar, tá? Que não deveriam deixar. Porque vocês, inclusive, já estudaram isso em processo de conhecimento. O juiz, ele pode determinar, ele pode fazer a correção do valor da causa de ofício? Não, mas ele pode determinar que você faça a correção do valor da causa? Pode. Ele pode atribuir, melhor dizendo, ele pode corrigir o valor da causa de ofício? Pode. Ele pode ele mesmo atribuir um valor à causa? Isso ele não pode fazer, não. Mas ele pode, né, no caso, ele verificou ali que o valor da sua causa está errado. Ele já pode corrigir esse valor? E lá no artigo 292 fazer o cálculo direitinho, fazer essa correção de ofício? Pode, tá? O que ele não pode é atribuir de ofício valor à causa. Então, essas correções ele mesmo poderia fazer se ele, né, não fizesse de ofício, determinar que a parte emendasse a petição inicial, fazendo a correção no valor de causa. Por que é importante, gente, o valor de causa ser o valor certinho, né, de acordo com o Código de Processo Civil? Porque em cima do valor de causa, gente, eu tenho regra de competência. Exemplo, se for acima de 40 salários mínimos, eu não posso propor no juizado especial estadual. Se for acima de 60, eu não posso propor no juizado especial federal, tá? Se, por exemplo, o valor da causa, ele serve para calcular as custas do processo. Então, se eu não tivesse ocupado gratuito, eu vou pagar uma guia de distribuição da petição inicial em cima de um valor errado. Então, assim, é importante, gente, que esse valor de causa ele seja específico e seja, assim, né, realmente de acordo com o artigo 292. Então, se for, gente, de um débito, é o valor do débito atualizado, necessariamente. Agora, se for uma obrigação, por exemplo, que não tenha conteúdo econômico direto, uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer, por exemplo, que não tenha um conteúdo econômico direto, aí eu vou fazer uma estimativa, tá? Aí não tem problema, não. Ocorre muito em ações de danos morais, essa questão de deixar, né, o valor simbólico, ocorre, gente. Tá errado. Tá errado, tá? Vocês não vão fazer isso. Eu não vou ter o desprazer de ver alunos meus colocando valor de causa errado em petição. Vocês não vão fazer isso, vocês vão fazer o valor certo, tá? Pelo amor de Deus, né? Vocês vão fazer isso tudo certinho. Beleza? Tranquilo? Beleza? Então, vamos continuar lá, gente. Aí, o que acontece? O juiz, então, vai ver sua petição inicial, né? Vai ver se ali os documentos que foram juntados ali, está tudo certinho, tá? E aí ele vai dar uma decisão, gente, liminar, né? De acordo com o artigo 701, o que vai acontecer? Se por um acaso, gente, tiverem preenchidos os requisitos legais, o juiz vai expedir um mandado monitório e de citação. O que é esse mandado monitório de citação? A pessoa ela vai ser citada para pagar o valor no prazo de 15 dias. Ela vai ser citada para comparecer em audiência de conciliação ou mediação, aonde não havendo acordo, será aberto o prazo de defesa? Não, gente. Ele se convenceu que você tem aquele direito,
ele vai expedir um mandado monitório e de citação. A pessoa vai ser citada para poder pagar no prazo de 15 dias. Beleza? Aí o que acontece, gente? Né? Esse mandado monitório, de acordo com a doutrina, ele tem natureza jurídica de tutela de evidência, tá? Por quê? Porque o artigo 701, ele diz que se o pedido for evidente, o juiz ele vai expedir um mandado monitório de citação para que a pessoa efetue o pagamento da obrigação, o cumprimento daquela obrigação no prazo de 15 dias. Só uma pergunta aqui da Elaine. Professora, mas e quando a pessoa somente se defende na contestação, falando que não é parte legítima? Teria valor de causa? Vamos lá, Elaine. Valor de causa é só na petição inicial ou na reconvenção, tá? Contestação não tem valor de causa. Contestação é defesa, né, da pessoa no processo. Então, a defesa não tem valor de causa, pelo amor de Deus. A petição inicial é que tem que ter valor de causa, e se por um acaso esse réu utilizar a reconvenção, aí ele vai colocar valor de causa, tá? Por quê? Porque lá no artigo 291 diz que o valor de causa será, né, constará da petição inicial e da reconvenção e será, se não me engano, 291 ou 292 tem essa redação. Então, só se você, como réu, mover a reconvenção, o pedido reconvencional que é feito na própria contestação, é que você vai colocar valor de causa. Em regra, contestação não tem valor de causa. Beleza? Tranquilo, Elaine? Responde aí, para eu ver se você entendeu, tá? Significa que toda vez que o réu tiver o contra-ataque mesmo, na hora que ele vê a petição, né? Ele viu que o direito é o contrário daquilo que você está falando, ele que tem a receber, obrigatoriamente ele tem que fazer a reconvenção. Isso. Por quê? Porque a contestação ela não pode conter pedido, ela é só uma petição de defesa. Se você está pedindo alguma coisa, você tem que fazer isso através da reconvenção. E aí, nesse caso, você coloca valor de causa. E aí utiliza as mesmas regrinhas lá do artigo 292. Perfeito, Fernanda, é isso mesmo. Tá? Beleza. Tranquilo? Então, beleza. Bom, aí, Elaine, qualquer coisa você me fala, tá? Aí, o que acontece, então? Então, o juiz se convenceu daquele direito evidente, expediu um mandado monitório e de citação. A pessoa ela é citada para poder pagar no prazo de 15 dias. Olha, gente, a diferença, né, do procedimento comum para o procedimento da monitório. Tá? A pessoa já é surpreendida para poder pagar a obrigação no prazo de 15 dias, para cumprir a obrigação no prazo de 15 dias. A expedição desse mandado, gente, é feita sem a oitiva do réu. O juiz, ao despachar a petição inicial, ele já despacha esse mandado, tá? Determinando a citação do réu para que ele pague, para que ele cumpra a obrigação, ok? E aí, gente, o réu foi devidamente citado. Quais são as possibilidades que o réu devidamente citado tem? Primeira possibilidade, pagar, né? É a melhor possibilidade, né, gente, de todas. É ele efetuar o pagamento. Se por um acaso, gente, ele pagar nesse prazo de 15 dias, tá? Ele vai ter que pagar o valor mais 5% de honorários sobre o valor da causa. Então, ele pagou no prazo de 15 dias, ele vai ficar livre da obrigação e ele vai pagar o valor devidamente atualizado, acrescido de 5% de honorários em cima do valor da causa, tá? Bom, se por um acaso, gente, aí isso é muito legal, olha só. Se ele efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, ele paga o valor mais 5%, né, de honorários em cima do valor da causa, mas ele é beneficiado com a isenção das custas. Uai, professora, então ele não paga custas do processo? Não. Olha só que legal, isso é legal, tá? Porque imagina se além disso ele ainda tivesse que pagar as custas do processo, né? Seria mais complexo, tá? Ele só paga os honorários de 5%, ok? E aí, gente, então ele pode pagar, né, e ser beneficiado. Se ele pagar dentro desse prazo de 15 dias, ele não tem que pagar custas processuais. Ele pode apresentar embargos monitórios, que é a contestação dentro do procedimento da monitória. Como também, gente, ele pode ficar inerte, tá? Ele pode virar e falar assim, vou fingir que não é comigo, vou fingir de morto e vamos ver o que vai dar, tá?
Aí, gente, se por um acaso ele apresentar os embargos monitórios, que é a defesa, né, do réu dentro do procedimento da monitória, é como se fosse uma contestação, o que vai acontecer, gente? Apresentou os embargos monitórios, a parte contrária vai ser intimada para poder apresentar resposta a esses embargos monitórios no prazo de 15 dias, tá? Eu tenho, né, para mim, que a apresentação desses embargos monitórios, gente, é uma situação muito ruim, tá? Para o autor da ação monitória. Por quê? Porque, basicamente, embora o procedimento vá ser mais rápido, né? Embora o procedimento ele vá acontecer de forma mais rápida, ainda vai ser um pouco mais demorada, né, do que se ele tivesse ficado calado ou se ele tivesse pago. A melhor possibilidade da ação monitória, gente, é, né, para o autor, tá? O pagamento ou a pessoa ficar inerte, tá? Por quê? Porque se apresentou embargos, gente, monitórios, a parte contrária, o autor vai ser intimado para poder responder os embargos no prazo de 15 dias, vai concluso para o juiz dar a decisão. Né? Então, é um pouquinho mais demorado, mas ainda é mais rápido do que se a gente estivesse falando de um procedimento comum, por exemplo, uma ação de cobrança, tá? E aí, muito importante, se nos embargos monitórios, vamos supor que o seu Bartô, ele está ali utilizando um cheque prescrito na ação monitória. E aí ele fez a atualização do cheque prescrito, tá? E ele acabou fazendo a atualização um pouquinho equivocada e ele atualizou esse valor para mais. Né? Ele não tinha assistido a minha aula, tá? Fazendo aquela planilha, né, de atualização, acabou jogando os juros um pouco mais para cima e aí foi um valor a mais. Aí o que aconteceu? Ele está fazendo a ação monitória em face do Fernando, né? O Fernando então olhou aquilo ali e falou assim, opa, peraí, eu assisti a aula da Roberta, né, e essa planilha de cálculo aqui tá errada. Isso aqui tá errado, eu tô devendo menos do que isso. O Fernando, então, ele vai apresentar essa alegação nos embargos monitórios dele, gente, de que o valor estaria incorreto, de que haveria um excesso relativo à cobrança nessa ação monitória, tá? Mas adianta o Fernando só dizer que tem um excesso? Não. Se por um acaso, gente, a argumentação do réu nos embargos monitórios for de um excesso com relação à cobrança, ele tem que demonstrar qual que é esse excesso. Então, como que o Fernando vai fazer isso nos embargos monitórios? Vai pegar a minha planilha, e vai fazer a planilha demonstrando que o valor está incorreto, que na verdade ele deve menos. Se ele simplesmente alegar, gente, e não comprovar através da demonstração dos cálculos, a alegação dele e nada vai ser a mesma coisa, tá? A gente já tinha visto isso na execução, né, gente? Que sempre que eu alegar um excesso, eu tenho que provar o excesso. Aqui é a mesma regra, tá? Mesmíssima regra, tá bom? E aí, gente, o que acontece? Esses embargos, eles basicamente se limitam a fazer a defesa. Eles são a defesa, né, no procedimento da ação monitória, tá? Ah, professora, é igual os embargos, né, a execução e tudo? Não, gente, né? Eles são mais simples, tá? Eu preciso de garantia, preciso de oferecer algum bem, nada disso, né? É basicamente a defesa do réu na ação monitória, só que chama embargos monitórios, tá? E eu posso utilizar, gente, como defesa qualquer matéria que poderia ser utilizada em defesa no procedimento comum, tá? Então, vocês vão abrir o artigo 335, 336, 337, 338, lá do CPC, e qualquer matéria que tiver descrita ali pode ser utilizada como matéria de defesa na ação monitória, tá? Aí eu já expliquei isso aqui, da questão de não apontar o valor correto. Professora, se tratando de pensão alimentícia, só cabe procedimento comum? Só procedimento comum. No máximo, a gente vai ver com procedimento especial das ações de família, tá, Laísa? Eu vou falar um pouquinho para vocês, aí a gente tem a questão da conciliação, da mediação, né? Mas é um procedimento especial de ações de família, tá? Mas, né, não cabe ação monitória, nada disso, não. Tá? Não tem jeito não, beleza? Cabe consignação em pagamento, né? Em pensão alimentícia, por exemplo? Olha, gente, eventualmente sim, tá? Eventualmente sim. O executado, por exemplo, né? O devedor de alimentos pode utilizar a consignação para pagar a pensão? Pode. Tá? Pode.
Oi, quem tinha me chamado? Pode falar, Você falou Fernando. pode ficar inerte. Aí vai usar a regrinha do ficar inerte quem cala consente? Tem alguma punição? Exatamente. É maravilhoso. Por quê? Porque aí o juiz, né, se a pessoa ficar inerte, gente, se o réu na ação monitória ficar inerte, o que vai acontecer? Revelia é presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. O juiz já julga antecipadamente o mérito do processo, julgando procedente a ação monitória e já constitui título executivo judicial. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que eu falo para vocês, gente, as duas melhores situações da ação monitória, o pagamento ou a inércia. Por quê? Ficou inerte, passou o prazo de defesa, juiz já sentencia, já tem a constituição do título executivo judicial, se ele julgar procedente o pedido da ação monitória, e aí você já vai direto para o cumprimento de sentença. Olha que coisa fantástica. É muito bom, gente. Né? E aí, como é que vai ser feito o cumprimento de sentença? De acordo com o tipo de obrigação. Se for o cumprimento de sentença por quantia certa, gente, o executado, né, vai ser intimado para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento. Se não efetuar, multa de 10%, honorário de 10%, igual a gente ensinou no semestre passado. Se for de entrega de coisa, cumprimento de sentença de entrega de coisa. Se for de obrigação de fazer ou de não fazer, cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou de não fazer. Tá? Olha que fantástico, né? Já vai direto para o cumprimento de sentença. Eu acho o máximo. Mesmo. Top. Tá? Demais da conta. Bom, deixa eu ver. Eu tô acompanhando aqui, gente, para eu não perder nada, tá? Senão eu posso esquecer de falar alguma coisa com vocês. É possível que o réu na ação monitória, ele se utilize da reconvenção? É possível. Tá? É possível. Vira e fala assim, não. Isso aqui já tá pago. Inclusive, ele é que tá me devendo. Ele pode fazer reconvenção? Pode. É possível a reconvenção na ação monitória, tá? O que não dá para fazer é reconvenção da reconvenção. Aí vai, né, o autor da ação monitória utilizar a reconvenção em cima da reconvenção que foi feita contra ele. Isso aí não, tá, gente? Senão é história sem fim, né? Então, o réu, ele pode utilizar a reconvenção, tá? Dizendo que, na verdade, ele já pagou aquilo ali, quem está devendo é o autor. Isso pode. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês, tá? De utilização básica de reconvenção. Olha só. O Fernando, ele entra com uma ação monitória em face do Robert, dizendo que o Robert não pintou a casa dele. Aí o Robert, em sede de reconvenção, alega que pintou sim e que, na verdade, o Fernando que não pagou ele. Perfeita a reconvenção nesse caso, tá? Totalmente possível. Totalmente possível. Beleza? Tranquilo? Bom, se por um acaso, gente, os embargos forem parciais, tipo, né, aquela questão que eu falei para vocês, tá? Do Fernando, né, o seu Bartô, ele tá movendo a ação monitória em face do Fernando, acabou fazendo os cálculos ali um pouquinho errados, né, para cima, e aí o Fernando fala assim, não, eu tô devendo, mas eu tô devendo é isso aqui. Esse valor incontroverso, gente, já pode ser executado? Já pode ser cobrado? Pode. E aí, nesse caso, se os embargos eles forem parciais, eles podem ser autuados em apartado para poder seguir a ação monitória. Você vai ter a discussão só da parcela controversa. A parcela incontroversa, gente, já pode haver a constituição do título executivo judicial, tá? Para poder cobrar, e você tem a discussão em apartado apenas do valor controvertido, do valor que está sendo discutido, do valor a mais, tá? Então, vamos supor, na planilha de débito do seu Bartô, o Fernando deve R$5.000. Na planilha de débito do Fernando, ele deve R$3.000. Então, o que acontece? Você coloca em apartado os embargos, você, né, coloca eles numa cordinha, se a gente estivesse falando em processo físico, tá? Você discutiria eles à parte e já veria a constituição do título executivo judicial no valor de R$3.000, que é o valor incontroverso. Os R$2.000 que estão sendo discutidos em relação à planilha, né, a diferença da planilha, vão ser debatidos nos embargos que vão estar em apenso ao processo. Tá? E aí você já constitui o título em relação ao valor incontroverso, os R$3.000, né? Apresentou embargos, o autor vai ser intimado, eu já havia falado isso para vocês, para poder se manifestar a respeito dos embargos no prazo de 15 dias, e aí após essa manifestação, autos conclusos para o juiz decidir, tá? É um processo ainda rápido, né, gente?
mesmo se houver aí embargos, ainda é um procedimento rápido. A decisão, gente, se os embargos forem rejeitados, ou seja, se verificar ali que aqueles embargos eles são vazios, né, que eles, enfim, que as alegações ali não procedem, tá? Já vai haver a constituição do título executivo judicial, né? Ou seja, vou julgar procedente o pedido da ação monitória, tá? Se por um acaso não houver apresentação de embargos, gente, eu já falei para vocês, o juiz já vai julgar, então, no caso, né, procedente o pedido da ação monitória e constitui título executivo judicial para a gente poder dar início ao cumprimento de sentença. Se os embargos forem acolhidos, quer dizer que o pedido da ação monitória foi julgado improcedente. Tá, gente? Então, a partir do momento que eu digo que os embargos foram acolhidos, quer dizer que o pedido da minha ação monitória foi julgado improcedente. Então, vai fazer coisa julgada nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC. Belezinha, gente? Não concordou com a decisão da ação monitória? Não concordou com a sentença da ação monitória? Cabe recurso? Sim. Qual? Apelação, que vai ser recebida no efeito suspensivo e devolutivo, duplo efeito, tá? Alguma dúvida até agora, queridos? Tranquilo? E aí, aqui no material escrito que eu coloquei para vocês, né? Eu coloquei aqui para vocês um caso prático, tá? Valério possui o cheque prescrito e deseja receber o valor do crédito. Qual procedimento especial poderá utilizar? Valério pode utilizar a ação monitória, né, gente? Porque é muito mais rápido, é um misto de processo de conhecimento e de execução. E eu coloquei no material para vocês também, gente, o esqueminha, tá? Para vocês enxergarem, né? Petição inicial, prova escrita sem eficácia de título executivo, tá? Sendo evidente direito do autor, ou seja, né, tem natureza jurídica de tutela de evidência, o juiz vai mandar expedir um mandado de pagamento, de entrega de coisa, ou de execução de obrigação de fazer ou de não fazer, acrescido de 5% do valor da causa a título de honorários, tá? Dentro desse prazo pode acontecer de haver o cumprimento da obrigação, a isenção das custas, né? Apresentação de embargos, tá? Ou a inércia. Ficou inerte, constituição de título executivo judicial, tá? Pagou, extingue o processo, né, o procedimento da ação monitória. Se por um acaso, gente, houver apresentação de embargos, intimação da parte contrária para se manifestar a respeito dos embargos no prazo de 15 dias, seguido da sentença. Belezinha, queridos? Tranquilo? Alguma dúvida? Sim, não? Estamos no último minuto da nossa aula. Uma dúvida, para onde mandamos o currículo para trabalhar com você? Oh, meus queridos. Então, né, por enquanto eu não tenho escritório fora, tá? Por quê? Porque a professora de vocês tá fazendo, né, doutorado e aí eu tô ficando quase louca, porque eu tenho que escrever a tese. E aí o que acontece? Então, por enquanto eu não tô com o escritório, mas é um projeto meu. E eu vou lembrar de cada aluno bom que eu tive para poder trabalhar comigo. Vocês podem ter certeza disso, tá? Assim que eu abrir o escritório, que é um projeto meu, depois do doutorado, eu vou chamar vocês sim, tá? Vai ser uma honra trabalhar com vocês. Tá bom, queridos? Então, um beijo enorme para vocês, né? Fiquem com Deus. Semana que vem a gente continua a nossa matéria, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada pelo carinho, viu, gente? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.